Olá, hoje a gente vai mergulhar em uma das leis mais, eu diria, implacáveis e poderosas do universo. Pelo menos segundo a ótica do Transurfing de Vadim Zeland. Pensa nela como se fosse um sistema de segurança da realidade, sabe? Algo que está sempre ali garantindo a estabilidade no meio de um oceano de possibilidades. Essa é a arte do equilíbrio. E vamos começar com uma pergunta que, olha, com certeza todo mundo já se fez. Por que parece que aquele emprego dos sonhos, aquele primeiro encontro que tinha tudo para ser perfeito, ou aquela meta que é super crucial, por que essas coisas parecem fugir da gente justamente quando a gente mais dá importância para elas? Parece um grande paradoxo, né? Mas como vamos ver, é um mecanismo bem preciso. Bem, o ponto de partida aqui é entender que o universo ele não julga. Ele não sabe o que é bom ou o que é mal. Ele basicamente opera com base em leis de equilíbrio, muito parecido com as leis da física mesmo. É um sistema totalmente impessoal, que está o tempo todo buscando voltar para o seu estado de equilíbrio, de neutralidade. E aí entra o primeiro conceito-chave, o tal do potencial em excesso. Tenta imaginar isso como uma perturbação num campo de energia liso, sabe? Sempre que a nossa mente dá um significado exagerado, uma importância gigante para alguma coisa, não importa se é pela duração ou pelo ódio, a gente cria essa tensão, essa, digamos, lombada energética no campo da realidade. E o que acontece quando essa tensão aparece? Bom, o universo responde. É aí que surgem as forças equilibrantes. E, de novo, elas não são boas nem más, são completamente impessoais, tipo o vento que sopra para equilibrar a pressão do ar. A única função delas é uma só: eliminar aquele potencial em excesso e achatar de volta aquela lombada energética que a gente criou. E aqui a gente vê a sequência, a reação em cadeia. Primeiro, a gente supervaloriza um objetivo. Isso cria o tal do potencial em excesso. Esse potencial, por sua vez, ativa as forças equilibrantes. E o resultado? Pois é, muitas vezes o jeito mais rápido que o universo encontra para eliminar essa tensão toda é simplesmente eliminar o objeto do nosso desejo, ou seja, nos dando exatamente o oposto do que a gente tanto queria. Agora sim, vamos fundo nisso. A fonte de tudo, o gatilho que dispara essa reação em cadeia toda, é um único fator, o que o Transurfing chama de importância. É basicamente essa mania de atribuir um valor excessivo às coisas. É a raiz de toda a resistência que a gente encontra pela frente. E essa importância, ela aparece de duas formas. Tem a importância interna, que é toda sobre o nosso ego. Aquele sentimento de superioridade, sabe? Orgulho, vaidade. Mas, o que é bem interessante, o oposto também desequilibra. Se sentir inferior, carregar culpa. Já a importância externa é quando a gente joga esse valor exagerado no mundo lá fora. Num objetivo, numa pessoa, num evento. Tanto uma quanto a outra acabam criando um peso energético enorme. Tá, mas e na prática? Como essa lei invisível se manifesta no nosso dia a dia, em situações reais? Vamos dar uma olhada em 3 áreas bem críticas onde esse desequilíbrio costuma fazer um belo estrago: relacionamentos, o sentimento de culpa e dinheiro. Pensa nos relacionamentos. Quando o amor vira posse ou dependência, com aquelas frases tipo "eu não vivo sem essa pessoa", isso cria um potencial em excesso gigantesco. E o que as forças de equilíbrio fazem? Elas agem para quebrar esse vínculo, muitas vezes através de conflitos ou até da separação, para restaurar a liberdade e o equilíbrio de cada um. Agora, essa frase aqui é de uma clareza impressionante, porque ela resume 2 mecanismos muito poderosos. A fonte nos diz que sentir culpa é como um chamado energético para punição. É como se a pessoa estivesse emitindo um sinal que diz: eu mereço sofrer. Ao mesmo tempo, a idolatria ao dinheiro, a obsessão, o medo da falta, isso cria um campo de tensão que, na verdade, repele o dinheiro, construindo exatamente o muro da escassez que tanto se teme. Certo. Então, se querer demais, desejar com excesso de importância é o problema, qual é a solução? E não é apatia, não é deixar de ter objetivos. A questão toda é mudar a qualidade do nosso foco. É sair do peso da importância e entrar na leveza da intenção. Esse é o ponto crucial. O desejo é uma energia que vem da falta. Ele grita, eu não tenho isso. E como ele carrega muita importância, ele gera tensão. Já a intenção? A intenção é outra coisa. É a decisão calma, inabalável, de ter e de agir. Ela é energeticamente neutra, focada no processo, com aquela certeza de quem simplesmente vai buscar algo que já considera seu. E essa analogia é simplesmente brilhante, né? Ela ilustra perfeitamente a mentalidade. A nossa abordagem aos objetivos não deveria ser uma luta desesperada. Deveria ser como ir buscar uma encomenda. Existe uma certeza calma,
uma sensação de que é inevitável. Não tem drama, não tem dúvida, é só a ação simples de ir e pegar. E aqui fica a reflexão final, a ferramenta prática de tudo isso. Quando a gente reduz conscientemente a importância, a gente desmonta a resistência antes mesmo que ela se forme. E isso permite que as coisas fluam, sem esforço, na direção da realidade que foi escolhida. A pergunta-chave é essa: como a ação mudaria, nesse exato momento, se aquele peso todo da importância simplesmente desaparecesse? A resposta para isso contém o caminho para o equilíbrio.